Quer dizer, às vezes você está pensando que a sua condição é maravilhosa, é boa demais. Mas você pode estar enganado. A Bíblia deixa claro que a condição do ser humano é uma condição terrível, é uma condição de condenação. Mas ela fala isso não para... Glória a Deus. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor essa noite para o seu coração. Eu quero compartilhar com você essa noite uma palavra muito maravilhosa da parte de Deus, que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse verso de Paulo aqui no capítulo 6 e verso 23, a gente pode dividir esse verso 23 em duas sentenças de Paulo. A primeira e a segunda sentença. A primeira sentença é que o salário do pecado é a morte. E a segunda sentença de Paulo é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. A primeira sentença de Paulo não parece ser uma sentença animadora. Parece ser uma sentença, se podemos assim dizer, negativa. Por que que Paulo ele sempre coloca esse paralelo? Primeiro ele fala uma sentença negativa e depois ele fala uma sentença positiva. Porque o apóstolo, ele tem o objetivo de localizar, de mostrar primeiro o problema. Assim como um médico, primeiro ele tem que diagnosticar a enfermidade. Tem que diagnosticar o mal para só então ele apontar o remédio. Assim também é Paulo, quando ele fala esse paralelo aqui na sua carta aos Romanos. Primeiro ele quer mostrar a condição espiritual. Primeiro ele quer nos mostrar a nossa situação espiritual, para depois então ele nos apontar a solução do problema. Então é por isso que ele traz essas duas sentenças nesse versículo. E eu quero aprofundar com você essa noite sobre essas duas sentenças de Paulo aqui em Romanos 6 e 23. Porque a primeira sentença é que o salário do pecado é a morte. A primeira declaração de Paulo é que a morte ela veio através do pecado. O pecado foi que trouxe a morte ao ser humano. Mas quando se trata de morte na Bíblia Sagrada, nós encontramos três mortes descritas na Bíblia Sagrada. A primeira morte que nós encontramos na Bíblia Sagrada chama-se a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual ela é a separação do ser humano com Deus. Quer dizer, a morte espiritual é o distanciamento em que o ser humano se encontra de Deus devido ao pecado. Porque quando nós lemos no livro do Gênesis, o próprio Deus diz assim: olha, de toda árvore do jardim você deve comer, Gênesis capítulo 3. Mas da árvore que está no meio do jardim, essa você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E aí, quando nós investigamos o texto, nós vamos encontrar que nosso pai Adão e nossa mãe Eva, eles comem do fruto proibido. Mas eles não morreram imediatamente. Eles não morreram imediatamente. Então o que é que aconteceu? Isso existe uma explicação. Que explicação é essa? Eles morreram sim. Assim que eles comeram, eles morreram. Não fisicamente, mas espiritualmente. É por isso que a morte espiritual, quer dizer, quando eles comem o fruto, eles experimentam a morte espiritual. O jardim do Éden era um lugar de comunhão. A Bíblia diz que Deus falava com o homem, que Deus ele vinha ao encontro de Adão na viração do dia e falava com ele, tinha comunhão com ele. Mas a partir do momento em que ele comeu, que ele desobedeceu, o livro do Gênesis nos mostra que Deus lançou ele fora do jardim. Deus encerrou eles do lado de fora do jardim.
E o que significa isso? Significa morte espiritual. Eles perderam, eles foram separados da presença de Deus, eles perderam a comunhão com Deus, eles agora passaram a viver distante da presença de Deus. Isso é morte espiritual. A morte espiritual. Quer dizer, o ser humano que anda agora distante da presença de Deus está morto nos seus delitos e pecados. Então essa foi a primeira morte que ocasionou o ser humano, foi a morte espiritual. A segunda morte que veio ocasionar o ser humano é a que todos nós conhecemos, que é a morte física, a morte do corpo. Então a morte física também foi consequência do pecado. Agora nós temos a terceira morte na Bíblia Sagrada, que é a morte eterna. A morte eterna, essa é mais terrível de todas. Eu quero compartilhar com você um texto aqui em Apocalipse, Apocalipse 20 e verso 15, onde nós vamos ver a morte eterna. Apocalipse, capítulo 20 e verso 15 diz assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, a morte eterna. A morte eterna, que é a condenação eterna. É quando as pessoas comparecerem diante de Deus e que seus nomes não figurarem no livro da vida, elas serão lançadas num lugar de tormento eterno. Serão lançadas num lugar de sofrimento eterno. E a Bíblia chama morte eterna. É a separação eterna de Deus. Quer dizer, agora veja que situação, veja que condição, e é a condição do ser humano. Paulo está descrevendo. O salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo, o pecado trouxe a morte. Trouxe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Olha só o que o pecado trouxe. Quer dizer, então o ser humano ele se encontra numa situação, Paulo nos mostra que a situação em que o ser humano ele se encontra é uma situação completamente desfavorável, é uma situação completamente calamitosa, a situação que se encontra o ser humano. Aprisionado pela morte espiritual, a morte física e por fim a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Quer dizer, mas o apóstolo Paulo ele está nos mostrando, ele está nos localizando, ele está mostrando primeiro a condição caótica, primeiro ele está nos mostrando a condição desesperadora do ser humano espiritual, a condição desesperadora do ser humano espiritualmente. Quer dizer, então por isso que a primeira sentença dele é: o salário do pecado é a morte. Quer dizer, a morte trouxe grande calamidade para o ser humano, porque ela atingiu todas as esferas da sua vida. O espírito, alma e corpo, quer dizer. Mas agora nós temos a última sentença de Paulo. A última sentença de Paulo é maravilhosa. No verso 23. Por quê? Porque ele nos diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui agora Paulo está nos apontando a direção. Ele agora está nos mostrando o remédio para a condição caótica, deplorável, espiritual que o ser humano caiu. Ele está dizendo, mas agora Deus ele nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. Deus nos deu o dom gratuito da vida eterna através de Jesus Cristo. Quer dizer, através de Jesus, o ser humano ele é arrancado das prisões da morte espiritual, ele é arrancado das prisões da condenação da morte eterna, ele é agora reconciliado com o Pai e recebe a vida eterna. Paulo agora, ele aponta o caminho de casa, quando ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo Jesus é aquele que é poderoso, meu amigo, para libertar você da morte espiritual. Cristo Jesus é o único que pode libertar você da morte eterna. Deus ele vai libertar completamente aqueles que crêem nele.
Mas isso só pode ser alcançado, Paulo deixa claro, através de Jesus Cristo. Você pode perguntar, mas como eu posso me libertar? Como eu posso ser liberto da morte espiritual, da morte eterna? Como eu posso ser liberto? Você só pode ser liberto através de Jesus. Paulo está nos mostrando que é somente através de Jesus Cristo que essa condição espiritual deplorável ela é mudada. Olha só a visão de João na ilha de Patmos. Ele tem a visão de Jesus Cristo glorificado. E Jesus disse assim, eu fui morto, mas agora eu estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu tenho autoridade agora, eu tenho poder, eu tenho as chaves. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. É por isso que Paulo está dizendo que a vida eterna, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, ela é nos dada através de Jesus Cristo. Ela é nos dada mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque é Jesus Cristo que tem as chaves da morte e do inferno. Você precisa ir a Cristo, porque é Ele que tem a chave, meu amigo, para abrir as prisões da morte espiritual, para abrir as prisões da morte eterna, que se apoderou da alma do ser humano e conduzi-lo à vida eterna novamente. Só quem tem a autoridade, a chave para abrir essas prisões da morte, chama-se o Senhor Jesus Cristo. Então é por intermédio dele, Jesus Cristo, que você pode desfrutar do maravilhoso dom da vida eterna que Deus está colocando à disposição. Pastor, quanto eu preciso pagar para mim? Você não precisa desembolsar nem um centavo. Qual é o tamanho da oferta? Você não precisa, é gratuito. Paulo está dizendo, é gratuito, quer dizer, Deus ele oferece gratuitamente o dom da vida eterna. Agora você tem que receber Jesus. Você precisa reconhecer que precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa reconhecer que a sua situação espiritual é uma situação espiritual caótica. Você precisa se humilhar. Você precisa compreender que a condição em que você está vivendo é uma condição de condenação. É somente quando você compreender que a sua condição espiritual é uma condição de condenação, é que você pode ir a Jesus. Porque enquanto você achar que está tudo bem e que você está tendo a vida que você sempre pediu para Deus, ah não, pastor, eu estou tendo a vida que eu sempre pedi para Deus. Todos os meus caprichos estão sendo satisfeitos, todos os meus deleites estão sendo maravilhosos, quer dizer, e você está se deleitando, quer dizer, só que você não está enxergando a verdadeiro estado, a verdadeira condição espiritual. Você não está conseguindo ver que você está aprisionado pela morte espiritual, pela morte eterna, meu amigo. Então Deus quer que você abra seus olhos espirituais. Ele quer que você acorde. Paulo ele diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo Jesus te iluminará. Quer dizer, às vezes você está pensando que a sua condição é maravilhosa, é boa demais. Mas você pode estar enganado. A Bíblia deixa claro que a condição do ser humano é uma condição terrível, é uma condição de condenação. Mas ela fala isso não para você se sentir culpado, aflito, arrasado. Não, ela fala isso para que você venha retomar o caminho de casa. Mas ela também nos fala, ela nos aponta a direção, ela nos aponta o remédio, ela nos aponta a solução para o problema. Que é exatamente você crer, você receber Jesus Cristo na sua vida, você receber Jesus Cristo no seu coração. E quando você recebe Jesus Cristo, aí você é liberto, porque Ele tem a chave. Ele tem a chave da morte, é só Ele que tem. Não adianta clamar, não adianta pedir para outra pessoa, porque nenhum outro tem a chave da morte, meu amigo. Nenhum outro tem o poder, a autoridade sobre a morte, não tem nenhum outro. Nenhum outro tem, só Jesus tem a chave. Só Ele tem a autoridade. É só Ele que abre as cadeias, as prisões da morte. É só Ele que abre e resgata o ser humano. Então, se chegue a Jesus. Se chegue a Jesus. Receba Ele.
e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E você vai receber o dom de Deus, que é a vida eterna, e é de graça. O melhor é que é de graça. Você só precisa confessar o Senhor Jesus, receber Ele na sua vida, no seu coração, e andar fielmente na presença dEle. E você vai gozar, vai desfrutar dessa vida maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Ele preparou o melhor para nós. Ele quer o melhor para todos nós, amém? Então, meu amado, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, receba Ele na sua vida, no seu coração, e receba o dom gratuito dele, que é a vida eterna, amém? Eu quero orar com você essa noite, que ainda não recebeu a Jesus, não recebeu a vida eterna. Eu quero lhe falar, se você quer esse dom, se você quer ser liberto da morte eterna, da morte espiritual, então receba o Senhor Jesus no seu coração, amém? Eu quero orar com você essa noite. Pai, eu oro agora, meu Deus, com essas pessoas que me assistem. Senhor, a Tua palavra tem nos mostrado, nos revelado a condição caótica que o ser humano caiu espiritualmente. Mas ela também tem nos revelado a solução, o remédio para essa condição, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha iluminar a mente e o coração dessa pessoa, que ainda não compreendeu esses fatos, que ainda não compreendeu essas verdades espirituais. Que o Senhor possa iluminá-la, que o Senhor possa despertá-la da morte para a vida, para que ela possa receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, através do Teu Filho Jesus, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Meus amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês.